国人不惹事，也不怕事。 sobre o espaço aéreo 施压、 da 威胁 Palestina. 和讹诈，不是同中方打交道的正确 Espaço 方式 aéreo。controlado por Israel. 中方必将采取 Qualquer 必要措 ataque 施， aos 坚决维 aviões 护自 da 身正 China 当合法 será 权益。 considerado 对美 declaração 方 de guerra. 置两国 A 和 China 国际社 deixou 会的利 bem 益 claro, 不顾， vai 执意打关 continuar 税战、贸 ajudando 易战， com alimentos 中 e 方必 medicamentos 将 na faixa de 奉陪 Gaza. 到底。 A China é um país honrado que não aceita o genocídio que está sendo feito. Bomba internacional. E eu quero que esse vídeo rode o planeta Terra. O mundo precisa saber o que está acontecendo. Enquanto o governo de Israel massacra crianças inocentes na faixa de Gaza, com o apoio silencioso dos Estados Unidos, o Brasil se levanta. O presidente Lula, com coragem, chamou de covarde e vergonhoso o assassinato brutal de 9 filhos da médica palestina Alaa al-Najjar. Então esse vídeo tem que rodar. Você precisa replicar ele. O sangue de mais de 45 mil palestinos clama por justiça. Mas onde está o paladino da verdade, da liberdade? O governo americano, ocupado tentando atacar a democracia brasileira. Sim, o governo de Donald Trump articula a sanção contra o ministro Alexandre de Moraes, símbolo da defesa da Constituição e do combate aos golpistas no Brasil. Exatamente isso. Para você que está fora, ele combate os golpistas que tentaram tomar o poder, enquanto Israel promove genocídio do povo palestino. Enquanto o mundo assiste calado à destruição de lares, escolas, hospitais, o governo americano prefere mirar suas armas políticas contra o Supremo Tribunal Federal, contra a soberania do Brasil. Lula denunciou. O que vemos em Gaza hoje é vingança. E nós completamos. É hipocrisia, é imperialismo, é a tentativa de calar quem ousa enfrentar o massacre e defender a democracia. Enquanto Alexandre de Moraes defende a Constituição, a liberdade de expressão e os direitos civis. Donald Trump e seus aliados atacam. Enquanto Lula defende as crianças palestinas, o governo americano fecha os olhos. Fecham os olhos. Eu não sei se você vai entender o que eu estou falando, mas alguém vai traduzir para você. Esta é a verdadeira face de quem se diz defensor da democracia. O silêncio diante do genocídio, a agressão contra quem protege a democracia. O Brasil não se calará. Lula e Moraes resistem contra o massacre, contra a hipocrisia, contra o imperialismo. Eu vou te pedir que compartilhe esse vídeo, o máximo que você puder, o máximo. Eu quero também que você curta e me siga, para a gente continuar combatendo todo esse mal. E com essas ameaças de Donald Trump de sancionar os ministros da Suprema Corte do Brasil, como Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, outros ministros, inclusive esposas, o presidente Lula acionou a China. Lula está fazendo parcerias com a Rússia, parcerias com a China. Lula faz parte dos BRICS. Hoje é o presidente dos BRICS. Então existem parcerias econômicas com esses países. A China é um dos países que está investindo muito no Brasil, vai construir ferrovias no Brasil, trocas econômicas. E Lula, vendo todo esse acionamento que o Trump está fazendo de sancionar os ministros, o Lula disse: vamos desdolarizar o mais rápido possível. Acabar com essa história de depender do dólar americano. Chamou Vladimir Putin, chamou Xi Jinping e os BRICS junto com a Dilma para desdolarizar o mais rápido possível. Ou seja, deixar de depender de um maluco do Império Americano que acha que é dono do mundo. Só porque o dólar é a moeda mais utilizada até agora, com permissão do mundo. O Donald Trump está cada vez mais isolado, né, gente? Ele tem apoio de poucos países. A maioria dos países está meio assim, né? Você vê que o Lula vai ser homenageado na França. O Lula foi recebido por Vladimir Putin. O Lula foi recebido por Xi Jinping. O Lula está na cúpula dos BRICS. A Dilma é presidente do Banco dos BRICS. Então, estão mexendo com o Brasil na época errada. Mas a intenção do Trump é tentar mexer com a nossa Suprema Corte para poder intervir nas eleições de 2026. Tudo isso com a ajuda dos bolsonaristas, principalmente Eduardo Bolsonaro, que fica
fazendo fake news na cabeça dos trumpistas. A gente sabe que Trump acredita facilmente em fake news, como todo bolsonarista ou toda pessoa da extrema direita. O fato é, não vai ser tão fácil sancionar como ele está querendo. Ele está querendo dar pena de morte econômica aos ministros da Suprema Corte. E o Lula chamou a China e disse, vamos desdolarizar, acabar com essa história de dólar americano, deixa o maquiavélico lá, o bebezinho de proveta lá, o mimadinho, ficar brincando de war no mundo, achando que a moeda dele é mais forte. É isso aí. E a gente sabe, né, que a China pode ser tudo menos medrosa. Você pode não gostar da China, mas uma coisa é certa, a China é um dos... Se isso não for ato de Deus, eu não sei o que mais pode ser. Lula estava preso, condenado, e daí um hacker, do nada, foi lá e descobriu que o processo tinha viés político. E daí, Lula ganhou a eleição. Pela primeira vez, governo Trump admite que dificilmente Bolsonaro escapará da prisão. Na visão da Casa Branca, não importa a quantidade de pressão que o STF sofra, Bolsonaro será julgado e condenado. Na opinião desse lixo, o Lula perderia no primeiro turno. Sendo assim, assumiria um presidente de direita e concederia um perdão ao presidiário. Você acha que Lula perderia em 2026? Se não, deixe o seguinte comentário. Lula reeleito. A arrogância dessa gente fará o Lula vitorioso. Eleição não se ganha com poder, e sim com o voto do povo. E isso o Lula tem de sobra. Galera, e o Donald Trump pode ser o maior aliado da esquerda, o maior cabo eleitoral contra a extrema-direita brasileira, com essa história de sancionar o ministro do STF, Alexandre de Moraes. E isso tem se mostrado provável no mundo inteiro, porque afinal de contas, nação que se preza, toda vez que uma nação estrangeira ataca a soberania, o nacionalismo tende a aumentar. E isso aconteceu, por exemplo, no Canadá. Estava para ser eleito um candidato trumpista de extrema-direita, bastou Trump ameaçar anexar o Canadá, que o candidato de esquerda foi eleito. Na Austrália aconteceu a mesma coisa. Ameaças de tarifas do Donald Trump fez com que o candidato de esquerda se elegesse. E a grande mídia, o sistema antipovo, já começa a se preocupar, porque o candidato do sistema não é o Lula, é o Tarcísio, cara de Coruja Seca, Gomes de Freitas. Afinal de contas, o Tarcísio Gomes, cara de Coruja Seca de Freitas, além de ser um bolsonarista, ele é um trumpista, ele é o candidato do sistema, o candidato antipovo. Não vamos esquecer que ele usou o bonezinho do Trump, Make America Great Again. E agora, com o ataque do Trump contra a soberania do Brasil, pode fazer aumentar o nacionalismo brasileiro. E nós sabemos que quem defende o nacionalismo, o patriotismo, o respeito às coisas da bandeira da nossa pátria, é a esquerda e não a direita. A esquerda defende a nossa soberania, defende as nossas empresas, os nossos recursos e jamais bateria continência para uma bandeira estrangeira. Já a extrema-direita é entreguista, batem continência para a bandeira estrangeira, entregam os nossos recursos para nações estrangeiras, vendem as nossas empresas para o capital estrangeiro. Isso é a extrema-direita. E quem sintetiza muito bem em um belo comentário esse baita tiro no pé que o Donald Trump pode estar dando é o jornalista da CNN Brasil, William Vac. Eu trouxe aqui o comentário para vocês. Já vou pedir que deixe um comentário para engajar, deixa a curtida, que se gosta do conteúdo que eu produzo, quem quiser puder contribuir com o meu trabalho, qualquer apoio que será muito bem-vindo. Ao dizer em depoimento na Câmara dos Representantes que é grande a possibilidade do ministro Alexandre de Moraes sofrer sanções por parte de Washington, o secretário do Estado americano Marco Rubio transformou em política de governo o que parecia ser até aqui sobretudo discurso de apoio mútuo entre grupos políticos. Estão criadas as condições para uma séria crise diplomática entre Brasil e Estados Unidos. Pois independente do mérito da questão, o mérito da questão é se Moraes cometeu ou não crimes contra o direito humano, como Marco Rubio sugere. Independente desse mérito, o fato é que o governo de Washington elevou ao nível das instituições o que por aqui transitava no plano do debate político. Moraes é o principal condutor do julgamento no STF do ex-presidente Jair Bolsonaro, que o secretário do Estado americano admitiu, implicitamente hoje à tarde também, ser vítima de perseguição política. Só que não, né? Nesse julgamento, a última testemunha de acusação, o ex-comandante da Força Aérea, reiterou hoje pontos centrais da denúncia apresentada pelo Ministério Público, segundo o qual o ex-presidente apresentou aos comandantes militares uma minuta de um golpe. Sim. Em reuniões nas quais, disse o ex-comandante da FAB, falou-se em prender o próprio Moraes. É considerada muito baixa a probabilidade de que o STF ceda a pressões americanas. Elas provavelmente causarão um efeito contrário. É claro que a ameaça americana contra Moraes inflama uma parte relevante da oposição brasileira. Mas não é assim tão claro se essa pressão conquistará maiores fatias do espectro político em direção ao centro, por exemplo. Afinal, trata-se de um governo estrangeiro que tem como método o ataque, se metendo no assunto,
que é só nosso. Olha, é exatamente isso que pode acontecer. Afinal de contas, quem é que em sã consciência quer ver o Brasil virando colônia dos Estados Unidos? Eu acho que ninguém, né? E a elite já está se dando conta disso, porque o William Vac não está falando por ele está falando pelo editorial da empresa que ele trabalha, que é de um grupo de um bilionário que possivelmente ano que vem será apoiador do Tarcísio. Mas com esse alinhamento ao Donald Trump, pode prejudicar em muito a candidatura de um candidato de ultradireita aqui no Brasil. Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso, e se gostou, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Informação nunca é demais, certo? Vamos ouvir aqui Eduardo Bolsonaro. Bom, pessoal, tô aqui na frente de um banco nos Estados Unidos, estava vindo na minha cabeça umas memórias antigas, que principalmente quando eu dava minha atividade na Polícia Federal, eu passava na frente do banco, voltava, olhava pra dentro, via se estava tudo tranquilo. Quando saía do banco, cruzava a rua, ia pro caminho oposto, depois voltava para ver se não tinha ninguém me seguindo. E aqui não. Aqui o banco não tem porta giratória, não tem detector de metal, não tem vigilante armado. Você pode puxar o seu telefone e falar a qualquer momento, não tem fila quilométrica. E aí depois querem zoar a gente ainda de lambibota de americano, né? Isso aqui sim, Estados Unidos, é um país civilizado. Vamos comparar então os dois estados e verificar o que a elite de cada estado fez e quando fez. Em 1850, os Estados Unidos iniciaram a implementação da educação básica e gratuita para todo mundo, e obrigatória. Em 1862, iniciou-se a reforma agrária, com Abraham Lincoln. Dava lá, acho que 50 acres de terra, você podia utilizar para plantar e viver por pelo menos 5 anos, era sua. Em 1865, eles acabaram com a escravidão. Tudo isso que eu tô falando, no Brasil não tinha acontecido nada parecido. As capitanias hereditárias estavam intactas. Tudo na base do que a gente conhece. 20 anos depois que acabou a escravidão nos Estados Unidos, teve a Lei Áurea no Brasil, 1888. Com a Grande Depressão de 1929, os Estados Unidos começaram com o New Deal, em 1930. Dentro desse New Deal, já tinha uma estrutura parecida com o Bolsa Família, então eles já começaram a ter uma ajuda do Estado para quem estivesse na pior. O Bolsa Família, que o pessoal gosta de falar, já começou nos Estados Unidos em 1930. Eles começaram Minha Casa Minha Vida também no New Deal, lá em 1930, que o Lula tá fazendo aqui e tudo mais, também começou no New Deal em 1930, e a reforma agrária continuou sendo incentivada. Em 1964, o Brasil iniciou o BNH, primeiro Minha Casa Minha Vida, 30 anos depois que os Estados Unidos já tinha feito com o New Deal. Em 1964 também começaram a estudar o início da reforma agrária no Brasil, 100 anos depois do que foi feita a reforma agrária lá nos Estados Unidos. Parece fácil você falar que nos Estados Unidos as coisas dão certo porque é lei e ordem, só falta a boa vontade da polícia ou boa vontade dos políticos, mas o problema é muito mais estrutural. Os Estados Unidos, que boa parte da esquerda demoniza aqui, provavelmente pelo papel imperialista que os Estados Unidos têm na sua política externa, na sua política interna, os Estados Unidos é bastante esquerdalha, desde a sua origem. E é por isso que é esse monstro poderoso que é hoje. Tudo que o Brasil começou a defender depois que se redemocratizou Brasil para todos, os Estados Unidos fazem desde 1800 e bolinha. Está na estrutura do país. Se você pega a concentração de renda no Brasil, ela é maior do que a concentração de renda nos Estados Unidos. O imposto de renda mais alto aqui no Brasil é menor do que o imposto de renda mais alto nos Estados Unidos. Só que o Eduardo Bolsonaro não quer se informar demais, ele não quer, ele quer o que ele critica dos outros, ele quer lacrar. E se ele quer lacrar, ele fala, a culpa é da bandidagem, faz o L, que torce pra bandido e tudo mais, quando na verdade a principal diferença entre Estados Unidos e Brasil é que os Estados Unidos foram desenvolvidos para a população americana, e o Brasil vem sendo desenvolvido há muito tempo para ser capitanias hereditárias, cada região ali com o seu coronel. Devagarzinho tá mudando, mas demora. Galera, dá uma olhadinha só na verdadeira face da extrema-direita e como é que eles tratam os seus. O rapper El Funk, cubano, apoiador de Donald Trump, está prestes a ser deportado dos Estados Unidos. O mesmo país que ele acreditou ser o berço da liberdade está mandando ele para correr de volta para o seu país de origem. El Funk ficou conhecido por protestar contra o governo cubano e acreditar que os Estados Unidos fossem um lugar melhor para a liberdade. Inclusive, ele foi durante um bom tempo considerado um herói da liberdade nos Estados Unidos por conta desses protestos de apoio ao país. E agora, Trump venceu, que tudo isso aconteceu, e ele foi deportado. Adivinha só essa galera que aplaudiu onde é que tá? Sumiu. A extrema-direita funciona exatamente desse jeito. Normalmente eles usam as pessoas e na primeira oportunidade que tem ali, que acontece alguma coisa, eles fingem que não te conhecem, te descartam. Vídeo só Jair Bolsonaro aqui no Brasil, o tanto de gente que era amiga próxima dele, e na hora que precisou, na hora que aconteceu qualquer coisinha, ele simplesmente desapareceu. El Funk, o rapper, é mais um exemplo de como a extrema-direita manipula as pessoas, usa as pessoas, manipula um discurso e depois simplesmente faz o contrário.
trai aqueles que os apoiaram. A realidade é que a extrema-direita não é um lado político. A extrema-direita é simplesmente um antro de interesses próprios. Tal discurso de Deus, pátria, família, liberdade é apenas quando é conveniente. Se não for conveniente, esses itens eles ficam secundários. De qualquer maneira que tenha sido uma lição tanto para o rapper quanto para outras pessoas deslumbradas que eventualmente acreditariam que a extrema-direita fosse uma boa solução. Já peço para você deixar aqui nos comentários o que você achou desse caso, que conselho você daria para quem acredita na extrema-direita. Não esquece de compartilhar esse vídeo e me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Vergonhoso e covarde. Foi assim que o presidente Lula qualificou as ações que terminaram por matar 9 filhos de uma médica palestina, além de deixar em estado gravíssimo o seu único filho sobrevivente e o seu marido. Pois é isso que está acontecendo na faixa de Gaza. E isso é uma expressão do projeto de Israel de uma solução final contra o povo palestino. Por que eu estou falando isso? Você está vendo esse mapinha aqui? Você está vendo esse mapinha? Desde que o Estado genocida de Israel rompeu o cessar-fogo, na prática 70% da faixa de Gaza foi desocupado à força por Israel. Israel obrigou a população palestina a deixar 70% da faixa de Gaza. Eles estão transformando todas essas áreas em vermelho aí em áreas sem nenhuma ocupação de palestinos. O plano é eliminar completamente o povo palestino. Por isso que nesse momento que nós estamos vivendo, esse momento gravíssimo, além de denúncias, é fundamental que as diversas nações do mundo que se importam com o povo palestino, é necessário a pressão econômica e no limite militar para acabar com o genocídio do povo palestino. Porque senão, daqui a muito pouco tempo, não vai sobrar mais nada na faixa de Gaza. O presidente Lula conseguiu um feito histórico. Lula será homenageado pela Academia Francesa. Para você ter uma ideia do tamanho disso, essa academia só homenageou, em toda a história, apenas 19 chefes de Estado. O último brasileiro foi Dom Pedro II, em 1872. Essa academia foi fundada em 1600 e homenageou poucos líderes de Estado. Um presidente receber uma homenagem é raríssimo. É Lula fazendo história. Eu tenho certeza que os bolsonaristas vão latir alto. Mas a gente sabe que o latido deles é contra tudo que é bom. O Lula é reconhecido e respeitado no mundo todo. Já esse lixo é uma vergonha para nosso país. Já peço para você compartilhar muito esse vídeo. Deixa o seu comentário aqui para o presidente Lula. E me segue para acompanhar mais conteúdo que nem esse aqui. Olha, alguma coisa não tá batendo nessas informações que os bolsonaristas estão me passando. Porque é o seguinte, se o Donald Trump vai punir o Alexandre de Moraes porque ele tá prendendo golpistas que tentaram dar um golpe de Estado no Brasil, por que raios, ao invés de Donald Trump acolher esses golpistas, proteger esses golpistas, porque, ao contrário disso, ele tá expulsando esses golpistas ao ponto de eles ficarem desesperados nas redes sociais pedindo ajuda para Eduardo Bolsonaro. Justo Eduardo Bolsonaro, que não vale coisa nenhuma, não vai fazer nada por eles. Os caras estão nas redes sociais pedindo ajuda para ele, cara. Olha só. Pelo amor de Deus, eu imploro aqui nesse vídeo para todo mundo que tá me vendo aqui nessa hora. Em nome de Jesus, se você conhece o Eduardo Bolsonaro, sabe onde que ele tá aqui nos Estados Unidos, eu peço socorro nessa hora para vocês. Em nome de Jesus, para todo mundo que está aqui, eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos e eu preciso de socorro. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos, eu preciso não de dinheiro, eu preciso de um apoio. Em nome de Jesus, gente, pelo amor de Deus, vocês que estão assistindo esse vídeo, pelo amor de Deus, eu estou pedindo aqui desesperado, gente, socorro. Eu estou sendo perseguido dentro dos Estados Unidos, gente. Eu peço socorro em nome de Jesus. Para todo mundo que conhece Eduardo Bolsonaro, por favor. Eu preciso conversar com ele. Que barra, né? Que barra. Voo com mais de 103 deportados dos Estados Unidos chegam ao Brasil. O governo federal recebeu neste sábado 24 mais de 103 brasileiros que foram deportados dos Estados Unidos. O grupo desembarcou no posto avançado de atendimento humanizado ao imigrante, localizado no Aeroporto Internacional de Fortaleza. Entre os repatriados, pelo menos 3, são foragidos do 8 de janeiro, que foram para os Estados Unidos pedir ajuda lá pro mito Yankee, e aí foram expulsos pelo Trump, e agora vão se acertar aqui com a justiça brasileira, né, cara? É isso que eu não entendo. Alguma coisa não tá batendo nessas informações aí que os bolsonaristas estão dizendo que o Donald Trump vai punir o Alexandre de Moraes porque tá prendendo esses golpistas. Então por que o Trump não acolhe essas pessoas lá, né? Por que ele tá expulsando, cara? Isso aí que eu não entendo. Coloca nos comentários aí se você também não tá entendendo nada, né? Porque eles estão dizendo aí que o Trump vai punir o Alexandre de Moraes. Só que, por quê?
Se for por causa dos golpistas, não faz o menor sentido, porque ele tá expulsando esses golpistas lá do país dele, né, galera? Aí não faz o menor sentido.